Graciema pode mandar as informações de tudo que ela falou, geralmente a gente manda no grupo, né, as receitas, tem no site também, nosso site lá do Centro de Vida, tem muitas coisas boas. Então, essas dúvidas aí quanto a outras questões da saúde, pode perguntar lá no grupo também, que a gente sempre responde. Né, irmã Graciema? Ok. Ok? Então, mas hoje à noite é focalizado no Isso, autoconhecimento com essa ferramenta espetacular do Enneagrama. E a Luzia que vai nos conduzir, ok? ótimo. Isso aí, gente. O foco hoje, então, no autoconhecimento. Autoconhecimento tem tudo a ver com a saúde e com a doença. Como cada pessoa lida com a saúde, como cada pessoa lida com a doença. Mais alguém? A Pilar eu já comentei que conhece o Enneagrama, né? Mais alguém aqui? O Higino também eu sei, a Maximira. Mais alguém conhece o Enneagrama? Traz alguma fala aí sobre o que conhece? Vamos. Não? Alguém tem, eu fiquei sabendo sobre o Enneagrama, quero conhecer, ou nunca ouviu falar. Qual que é a intenção que vocês trazem também para esse momento, né? Do autoconhecimento. Como que é o autoconhecimento para vocês? Tudo isso vamos aí, pensando, quem quiser falar alguma palavrinha sobre, fique à vontade. Quem não falar, mas pense um pouco, vamos refletir sobre o autoconhecimento. Quem de nós, né, aí nunca se perguntou quem sou eu, como sou, para que sou? São perguntas assim muito essenciais, né, na nossa vida. Muitas pessoas passam sem se perguntar, mas é despertada em nós, em algum momento, em algum tempo da nossa vida, uma vontade de nos conhecer melhor, de olhar para dentro. Então, o Enneagrama é um instrumento que nos ajuda no autoconhecimento. Mas o Enneagrama não muda ninguém. Nos ajuda a mudar de dentro para fora. Nos ajuda a olhar para dentro. A gente diz que o Enneagrama é uma chave que abre a porta de dentro para fora. Então, vai nos ajudar a olhar para minha forma de lidar com a vida, meu comportamento, minhas atitudes, minhas motivações. E hoje aqui, o que eu trago é uma apresentação. Então, eu trabalho no Centro de Vida, sou psicóloga, faço os atendimentos individuais também, e faço parte do IESH, que é o Instituto Enneagrama Shalom. Padre Domingos, que é autor de vários livros, que trabalha muito com a meditação, renascimento, enneagrama, que coordena também esse instituto, no qual faço parte, e trabalho também com os cursos de enneagrama, no Centro de Vida, fora. O curso da primeira etapa, que é a caracterização dos 9 tipos de personalidade, nós trabalhamos em 14 a 16 horas, para se ter uma ideia da profundidade do enneagrama. Aqui, vou passar por todos os tipos de forma rápida, mas dá para perceber em nós o comportamento, a atitude, a motivação. E deixar com gostinho de quero mais. É um instrumento que nos ajuda a viver melhor, a lidar com qualquer situação da vida. Relacionamento, trabalho, escola, saúde, doença. Na época da pandemia, nós tivemos vários trabalhos, como cada pessoa estava lidando, está lidando ainda, né, com a situação da pandemia. Então, para ver a importância. Então, enneagrama nas escolas, nas empresas, no trabalho pessoal, é muito, muito favorável. Eu vou trazer de primeiro aqui a apresentação no PowerPoint, vou apresentar, aí eu vou pedir para manter os microfones fechados, né? Vamos acompanhar assim, dessa forma. No momento que eu falar, se alguém,
né, traz alguma fala, se identificou, se alguém quiser se colocar um pouco, nós vamos ter um tempo para isso também. E no final, quando eu já tiver apresentado, eu gosto de deixar um espaço para a gente conversar melhor. Combinado? Então, vamos caminhar aí, vamos mergulhar nessa jornada do autoconhecimento. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vamos conversar. Vamos lá. Magno. Acho que não foi, vamos tentar aqui de novo. Foi sim, tá certo. Foi? Uhum. Só volta lá pro seu PowerPoint. Tá. Você cancelou, agora vai ter que fazer de novo. Tá bom. Beleza, hein? Vamos lá. A gente trabalha tanto tempo com o PowerPoint, chega na hora, parece que esquece tudo, né? Acontece. Deu de novo, né? Deu sim, tá aparecendo aqui. Certinho. Ótimo. Então vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre esse instrumento, essa ferramenta Eneagrama. O Eneagrama que nós trabalhamos, então, como eu comentei, eu faço parte do Instituto Eneagrama Shalom, do IESH. Hoje, no Brasil, nós somos 35 facilitadores, em média, e nós temos também facilitadores em Portugal. E trabalhamos com o Eneagrama no intuito de crescimento pessoal, um caminho para a essência da personalidade para a essência, da essência para a personalidade. E aí nós vamos conversar um pouco. Então, essa primeira imagem aí, essa pessoa olhando para fora, né? Então, de dentro para fora. O Eneagrama é como se acendesse uma luz no nosso caminho, na nossa jornada de individualização, de autoconhecimento. Acende uma luz, eu já me percebo melhor, me percebendo melhor, tenho condição de lidar melhor com o outro também, comigo e com o outro. Essa outra imagem da escada, então, representa também um crescimento pessoal, um crescimento profissional, um crescimento em todas as áreas da nossa vida. Então, nós podemos aí ir construindo o nosso caminho, nos tornando, assim, pessoas mais livres, essa imagem do meio, né? Pessoas mais livres, com mais liberdade, com mais coragem de assumir quem somos, como somos e assumir a nossa vida. Plantando essa outra imagem, sempre uma semente de compaixão, tendo compaixão com a gente mesmo e com o outro. Compaixão é se colocar, é sentir com o outro. Eu sinto algo, eu sei que eu tenho alguns bloqueios, mas eu também sei que eu tenho muitas habilidades, e assim eu planto uma semente de compaixão. Dessa forma, caminhando, trilhando, a gente diz que no mínimo a vida inteira, né, para conseguir esse caminho, esse crescimento, é no mínimo a vida inteira. Alguns momentos, a sensação é de que estamos mesmo subindo a escada, mas tem momentos também que a gente precisa descer alguns degraus, rever algumas coisas. O Eneagrama nos ajuda em tudo isso aí, em todo esse caminho, nos tornando, então, pessoas mais vitoriosas, vencedoras. Uma frase interessante para o nosso momento: quem pensa a curto prazo, cultiva cereais. Quem pensa a médio prazo, planta árvores. Quem pensa a longo prazo, desenvolve pessoas. Então, o desenvolvimento pessoal é o mais importante, em todos os aspectos, numa instituição, numa empresa, em todas as áreas da nossa vida. O desenvolvimento pessoal é importantíssimo. É saber como sou, quem sou, assim nos abre várias
possibilidades, várias portas, né? A porta aberta para a vida. Uma pessoa ruim nunca será um bom profissional. Uma pessoa ruim em qual sentido? Uma pessoa que percebemos aí um nível de imaturidade na personalidade. Uma pessoa ruim nesse sentido, que não procura muitas vezes trilhar o seu caminho de autoconhecimento. Nunca será um bom profissional. Então, no Eneagrama, o Eneagrama que nós trabalhamos, volta muito também para a questão do profissional, né? Habilidades, características, como que eu desempenho minha função. Evoluindo pessoas, evoluímos também todas as áreas da nossa vida. E aqui, gente, aqui é um leque de oportunidades, né, de dúvidas. Fique nessa imagem. Como eu disse, quem nunca se perguntou: quem sou eu? Como sou? E para que sou? São muitos questionamentos, muitas perguntas que nós temos a respeito da nossa vida, a respeito de nós mesmos. Então, vem aqui, ó. Vamos entrando, respirando fundo, entrando mesmo nessa jornada, mergulhando no autoconhecimento, olhando para si, cada um olhando para você. O Eneagrama, como nós trazemos muitas características, é muito comum as pessoas falarem assim: ah, eu vi meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, meu esposo, na comunidade, o irmão, é muito comum. Mas a gente sempre, toda vez, todos os cursos, atendimento individual, a indicação é olhar para si, depois nos ajuda a lidar melhor com o outro. Então, quem sou eu? Respira fundo, pergunte. E por que sou assim? Então, já trazendo aí alguma resposta de como você é. Você, um padrão repetitivo, que é a sua personalidade, aquilo que você repete muito, às vezes as pessoas falam sobre você. Por que sou assim? Vamos nos questionando, abrindo as possibilidades, né? Serei sempre assim ou posso mudar? E aí a gente se pergunta mesmo, né? Serei sempre assim? Meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Ou posso mudar? Ou eu vou ficar naquela música, né, da Gabriela, eu nasci assim, sou assim, vou ficar assim. A síndrome, né, da resistência à mudança. Então, serei sempre assim ou posso mudar? Vamos ver. Por que tenho essas reações? Por que que eu tenho determinada reação, meu irmão, que está tão próximo de mim, minha irmã, outra pessoa da família, ou até mesmo fora, tem uma reação tão diferente? A mesma situação, mas a reação é diferente. A reação é diferente para cada pessoa. Então, por quê? Por que tenho essas reações? Será que sou normal? Eu vivia me perguntando: será que sou normal? O meu tipo de personalidade, a minha forma de lidar com o mundo, me fazia me perguntar, questionar: será que sou normal? Parece tudo tão diferente e eu vou, parece que andando contra a maré? Então, será que sou normal? Vai olhando para você. Como lidar com as minhas limitações? E assim, quando eu pergunto quem sou eu, e com certeza todos, né, nós já percebemos algumas limitações. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. Mas como lidar com as minhas limitações que nós temos? Como desenvolver as minhas potencialidades? Imagine que maravilha! Como desenvolver as minhas potencialidades? Olha que interessante, limitações e potencialidades, todos nós temos. Mas muitas vezes, nos percebemos com as nossas potencialidades como se elas estivessem presas, amarradas.
É como se eu quisesse dar um passo para frente e algo me puxa para trás. Quem já sentiu isso? Eu sei que eu sou capaz, mas eu duvido. E assim, vamos aí, caminhando. Por que as pessoas são tão diferentes? Como conviver com as diferenças? Aqui é muito interessante também. Como conviver com as diferenças? E por que as pessoas são tão diferentes? Tem um propósito, tem um sentido, faz parte da nossa existência, né? Cada ser individual, especial, único, diferente. Mas, muitas vezes, temos dificuldade de lidar com essas diferenças. Como ajudar cada pessoa? Então, como eu disse, eu trabalho com a psicologia já há algum tempo, e o eneagrama nos ajuda, o curso de eneagrama, esse autoconhecimento, nos ajuda na profissão também. Como ajudar cada pessoa? Então, traz aqui características muito palpáveis, muito reais, muito visíveis da pessoa. Então, nos ajuda já a criar um plano estratégico para cada pessoa. A gente diz que o eneagrama, o curso de eneagrama, essa imersão que nós fazemos, reduz 1 ano e meio de terapia, quando a pessoa já busca o autoconhecimento. E de forma rápida, profunda, precisa. Então, como ajudar cada pessoa? Tem uma forma de ajudar especial cada pessoa. Como descobrir o melhor de cada pessoa? Então, como ajudar, como descobrir? É possível. O que motiva cada pessoa? Olha que interessante. A motivação, gente, o que é a motivação? Motivação é o que nos dá vida, nos movimenta. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não sinto motivação nessa área, nesse local, nessa situação. E aí? Então, o que motiva cada pessoa? Existe uma motivação para cada pessoa. Ah, que interessante, né? O que tira cada pessoa do sério. Aí você olha e fala, tem pessoas que você pode falar de tudo, e a pessoa está lá. Você não atingiu ela. Fala a mesma coisa para uma outra pessoa. Quem já passou por essa situação? Sabe o que eu estou dizendo? O que tira cada pessoa do sério não é a mesma situação. Situações específicas para as pessoas específicas. Qual a palavra certa para cada pessoa? Então, como motivar e qual a palavra certa para cada pessoa? Existe. Já pensou se existisse uma resposta? Eu penso, né, que seria mais fácil viver? A resposta está dentro de nós. O autoconhecimento, a chave de dentro para fora, nos ajuda a refletir quem somos, como somos e para que somos. Dessa forma, eu consigo também ver o outro. Quando eu me vejo, me reconheço, eu vejo o outro. Criando, então, mais compaixão. Compaixão, como eu disse, estar, sentir com o outro. Então, existe a resposta e ela está dentro de nós. Não adianta querer buscar a resposta fora, a resposta está dentro de nós. O eneagrama é um mapa para sair da caixa onde a vida colocou você. É interessante essa frase e a imagem. A imagem, a vida colocou você, mas quem está desenhando a caixa? A própria pessoa que está ali. Então, quem desenha a nossa caixa, o nosso quartinho, somos nós mesmos. Nós nos aprisionamos. Então, vamos refletir em qual caixa, qual caixinha, né, que eu me coloco, que eu me coloquei, e acreditando que a vida é só olhar para essa caixa. Quando nós absolutizamos o nosso ponto de vista, né, nós nos fechamos nessa caixa, e assim eu quero fazer com que o outro siga o meu ponto de vista.
Só assim, só daí já imaginamos os conflitos. É muito interessante o enneagrama, justamente por isso. Eu digo que o enneagrama nos ajuda a tirar do pessoal. A situação, alguém me fez alguma coisa, logo eu trago para o pessoal, fez porque não gosta de mim ou fez para... Não, até em situações que isso é da pessoa, não é comigo. Então, nos ajuda a sair dessa caixa. Essa mesma imagem, então, aqui a gente vê como se ele estivesse construindo essa caixa, mas com o auxílio do autoconhecimento, nós podemos, então, aos poucos, tudo é processo, nada é de um dia para o outro, é aos poucos, e voltando e desfazendo aí, desconstruindo essa caixa que nós nos colocamos. Quem pode fazer isso? Só nós mesmos. Porque nós que construímos, então nós que vamos percorrer o caminho de volta. Tem um livro que eu gosto muito de indicar, que chama De Volta ao Lar. De Volta ao Lar trabalha muito essas questões dessa construção da caixa, da personalidade que eu fui construindo no decorrer da minha estruturação psíquica. Então, esse sentido, vamos voltar, vamos fazer um caminho de volta, erguer, levantar para a vida, encarar a vida de frente, né? O enneagrama é uma tipologia dinâmica. Muitas pessoas dizem, mas enneagrama, falar de tipo, enquadrar as pessoas, não. Nós trabalhamos, sim, com os tipos, os números, né, 9 tipos de personalidade, porém uma tipologia dinâmica, respeita a singularidade e originalidade. A vida é cíclica, é dinâmica. Nós não somos os mesmos que fomos hoje de manhã, quem dirá de ontem, antes de ontem. Tudo passa, tudo muda. A tipologia, então, é dinâmica, respeitando a singularidade e originalidade de cada pessoa. O enneagrama é uma possibilidade de mudança. Possibilidade, como eu disse, o enneagrama não muda ninguém. Nós podemos fazer algo de bom com aquilo que somos, com aquilo que temos. Mas se eu não quiser também, nada muda. Então, possibilidade de mudança. É um exemplo, a gente chama o enneagrama um mapa, né, da personalidade. Tá, entregamos então, temos aí em mãos um mapa da nossa personalidade. Como um bom mapa nos ajuda no itinerário da vida. Só que se eu pegar esse mapa e não sair do lugar, vai adiantar? Vai resolver alguma coisa? É a mesma coisa, se eu coloco no celular, hoje tem tantos modos aí, né, de o Waze, o Google Maps, então, se eu coloco ali onde eu quero o meu destino, mas se eu não sair do lugar, vai mudar alguma coisa? Não, o celular, o mapa não vai no meu lugar, o GPS não vai no meu lugar, eu preciso de ir. Então, sabedoria psicológica, modelo fácil, o que eu comentei, hoje tem vários psicólogos que trabalham e que respeitam muito esse instrumento que é o enneagrama. Porque é uma sabedoria, sim, psicológica. Nós temos várias correntes psicológicas que conversam, que ajudam aí na formação do enneagrama. Só que é um modelo muito fácil, porque a gente fala do nosso dia a dia, da nossa vida, das nossas vivências do nosso dia a dia, das motivações. Então, é um modelo muito fácil. Já tivemos enneagrama em aldeia indígena, onde a maioria ali não tinha a leitura, não sabiam ler. E acompanharam o enneagrama perfeitamente, se identificaram. E vários outros momentos também, é muito interessante. Lá no centro de vida mesmo, as pessoas sempre perguntam, mas o enneagrama vou ter que ler muito, vou ter que escrever alguma coisa? Não, abre o livro da sua vida, volte o olhar para dentro, já resolve. Então, é um modelo muito fácil. Personalidade e essência, eu digo sempre que o enneagrama é uma dança entre a personalidade e a essência. Ora, precisamos sim da personalidade e da essência juntos. Porém, muitos de nós ainda estamos muito na personalidade.
quando nós resgatamos essa possibilidade, essa luz, acendendo a luz dentro de nós, enxergamos com mais facilidade e vivemos com mais facilidade a nossa essência. A nossa essência é essa parte da espiritualidade, o sentido da vida. Personalidade, então, autoconhecimento, quem sou eu? Essência, para que sou? Se eu sou algo, se eu vim para esse mundo, nessa experiência humana, tem um sentido, tem um propósito, uma missão de vida. A essência, o enneagrama que nós trabalhamos, é essa dança entre a personalidade e a essência, que todos nós temos. Então, a irmã Graciela sempre diz, somos seres divinos, seres humanos com experiências, seres divinos com experiências humanas. O que é isso? Ser divino, a essência. Humanos, a personalidade, que nós precisamos. Só não podemos deixar a personalidade ser maior do que a essência. Precisa ter um equilíbrio. Não promete milagres, é um mapa, nenhum tipo é melhor ou pior, e não há julgamento moral. Então, o que é um caminho de crescimento pessoal, evolução, transformação. Objetivos: conhecer-se e aceitar-se para crescer. Muitos de nós queremos crescer. É como se a escala aí de baixo para cima, né? E é necessário de cima para baixo. Conhecer-se. É necessário, é urgente o autoconhecimento. Aceitar. Aceitar não é ficar ali, eu nasci assim, vou ser sempre assim. Aceitar é perceber, aceitar a nossa humanidade. Quantos de nós queremos ser aquilo que não somos? Quantos de nós não aceitamos as nossas limitações? E muitas vezes nos colocamos aí num papel de querer controlar tudo e todos. O aceitar que eu sou um ser humano, nos ajuda, então, a crescer. Conhecer-se e aceitar-se para crescer. Compreender melhor os outros, relacionar-se melhor. Mais do que um caminho de autoconhecimento, é um caminho de desenvolvimento. E essas duas imagens aí nos traz a visão, então, de olhar para a nossa vida, o espiral da nossa vida, que sobe e que desce. Um constante movimento. Então, eu preciso olhar para dentro, eu preciso olhar para mim. Para, sim, sair para o mundo. Mas se eu saio antes de me conhecer, fica complicado as relações. Porque muitas pessoas têm dificuldade nos relacionamentos, nas relações e tudo, no emprego, no trabalho, no relacionamento, e assim vai. Porque não olha para si. Eu preciso olhar, um olhar fixo para mim, para daqui eu conseguir olhar para fora. Assim nos tornamos mais livres. O enneagrama trabalha muito com a experiência de infância, com a nossa criança feliz e a nossa criança ferida. Então está aí representando os objetivos do enneagrama. Áreas de aplicação. Então nós podemos trabalhar o enneagrama em empresas, universidades, educação, saúde, relacionamentos e na terapia. Nas empresas, cada vez mais aumenta a procura para saber lidar com o ser humano que está ali na empresa. Então, esse autoconhecimento como desenvolvimento pessoal nas empresas não é para rotular e nem colocar as pessoas certas, né, que não é por aí, na função certa. Isso não existe. Empresas é evolução pessoal para evoluir também no trabalho. Universidades, né, eu acredito, e algumas universidades já têm o enneagrama, e deveria ter essa expansão, para que desde a universidade já saia conhecendo um pouco mais sobre a personalidade. Educação, não como na educação os professores ao lidar com os alunos, imagina a facilidade, né?
de lidar com cada pessoa do seu jeito. Não é que você vai ter que, então, fazer tudo diferente para cada pessoa, mas é o trato, é a forma de falar, é a forma de motivar. Na saúde, gente, hoje em dia tem vários médicos indicando eneagrama. O que leva ao adoecimento, a tanta ansiedade, depressão, como a pessoa lida com a sua saúde e com a doença. Relacionamentos. Tem pessoas que estão num relacionamento, um está olhando para um espaço, né, uma janela, olha a vida naquele ponto de vista, o outro olhando para o outro lado. A situação fica complicada. O interessante é olhar, né, a sua individualidade, a individualidade do outro, e juntar esses dois olhares. Então, o Eneagrama nos ajuda a resgatar essa possibilidade aí de relacionar melhor. E na terapia? Então, eu atendendo uma vez uma pessoa, a pessoa olhou e disse assim, Luzia, você tem uma bola de cristal aí com você? Porque você me disse que coisas que eu sinto, que eu sou, e que eu nunca imaginava alguém falar. Por quê? A pessoa foi falando e eu trouxe o conhecimento do Eneagrama sem falar de Eneagrama, sem falar de tipo, e depois essa pessoa acabou indo para o curso e a terapia fluiu aí através do Eneagrama. Então, na terapia ajuda demais. Contribuições para um ambiente organizacional, né? Então, desenvolvimento pessoal, excelência profissional, relacionamento interpessoal, desenvolvimento de equipes, na comunicação, na liderança, na motivação, reorientação de carreira, perfil da instituição e nos planejamentos. Então, muitos de nós trabalhando, pense aí, quem já esteve no trabalho, na instituição, levamos uma situação para o pessoal. A pessoa disse, o chefe falou, ou eu sou o chefe, preciso falar com alguém, e acabo levando aquilo para o pessoal. Aí mexe lá nas emoções e complica uma situação. Geralmente não era aquilo que eu queria dizer. A pessoa já entendeu de outra forma. Então, essa ajuda aí, as contribuições também no ambiente organizacional. Reorientação de carreira, nós temos um módulo avançado que é reorientação, condução aí no perfil de trabalho de cada pessoa. É muito interessante. É muito vasto, é muito amplo, né, a aplicação do Eneagrama. E aqui, gente, então, eu vou colocar para vocês luz e sombra, síntese dos 9 padrões, personalidade e essência. Como eu comentei, o Eneagrama, então, é um estudo de 9 padrões de personalidade. Enia, 9. Grama, um gráfico. Nós trabalhamos, então, com um gráfico, que tem uma estrela, é um mapa, que tem 9 pontos. E eu não vou entrar em questão detalhada aqui da introdução desse mapa, que é muito grande, é muito profundo. Quem tiver curiosidade, eu vou deixar no final o nosso site, e lá tem todas as explicações. Então, 9 padrões de personalidade. Luz e sombra. E nós vamos começar pelo tipo 8. Vou pedir para todos os tipos, né, aqui, quando eu estiver falando de todos os tipos, para respirar fundo, concentrar mais atenção no momento presente, em você mesmo. Se perceber, não tem nada a ver comigo? Tá, pode não ter, pode ser uma negação, porém vamos aproveitar para conhecer os 9 tipos de personalidade. Tipo 8, essa imagem, o mundo nas minhas mãos. Então, o 8, sempre aqui, a primeira parte, a essência. E aí, logo em seguida, característica da personalidade. Então, o 8 traz aí em si um perfil assertivo. Uma pessoa que consegue acertar, fazer as coisas, é um perfil assertivo, autoconfiante. O 8, se falar com a gente, vamos subir uma montanha, passar num caminho diferente, que vai dar certo, pode ir que vai dar certo. Passa essa confiança para a gente.
Então, autoconfiante. Inspira confiança. As pessoas, geralmente, tipo 8, quando se encontra no seu padrão aí mais da essência, a sua luz, inspira confiança. Passa confiança para o outro. E as pessoas acompanham, porque dá certo. Sabe o que estão fazendo. Verdadeiro, né? Então tem esse espírito de dizer a verdade, do seu jeito, mas diz a verdade. Determinado. Se eu tiver que carregar o mundo nas minhas costas, para que dê certo, determinado, eu vou carregar. Quando eu fiz a formação em Enneagrama, que nós temos, o IEST tem a formação para que a pessoa se transforme no facilitador de Enneagrama, trabalhar, é necessário, então, fazer essa formação. E aí, eu lembro, quando eu fiz, eu peguei uma foto de um tipo 8, arrastando o asfalto, com carreta, caminhão em cima, e o 8 arrasta nas costas. Determinado. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Muita força, desafios, desbravador. Abre caminhos. Enquanto muitas vezes nós ficamos com receio, com medo, o tipo 8, desbravador, vai para frente. Apaixonado pelo que faz. Isso à luz do tipo 8. Respirando fundo. Vamos lá para a personalidade. A personalidade 8, uma agressividade explícita. É fácil identificar o perfil 8 nessa personalidade, na personalidade. A agressividade está para fora, ela é explícita. É duro consigo e com os outros. Então, quando eu comento dessa questão de um tipo 8 aceitar, né, que precisa descansar, relaxar, muitas vezes é difícil. Por quê? É duro consigo e com os outros. Eu preciso ser forte o tempo todo. É vingativo. Então, se o 8, a sensação de que tem alguém passando para trás, passando ele para trás, a sensação é dele. Às vezes isso não está acontecendo. Ele traz aí esse perfil vingativo. Eu vou vingar, porque eu preciso controlar a situação. Então, controlador. Excesso e exagero. É com muita força, é com muita intensidade. Nos cursos, a gente conta vários casos e as pessoas também falam. A gente diz que é como se fosse um elefante pisando em porcelana. O excesso, o exagero, é pesado, é duro, tem que ser com muita força. É direto e confrontador. As verdades, muitas vezes, as verdades são ditas de forma dura. Então, muito direto e confrontador. Respira fundo, perceba se tem um 8 aí em você. Não, mesmo tendo ou não tendo, é mais fácil, gente, lidar com essa personalidade na sua luz ou na sombra. Isso é o olhar, é o instrumento da compaixão. Muitos de nós vivemos mais na nossa personalidade. O convite é olhar para a nossa luz e viver também na nossa luz. Agora eu vou falar do tipo 9. Tipo 9, essa imagem já diz muito sobre esse perfil. Um pé, né, então o mundo está acabando e eu de cabeça baixa não quero ver. Né? Muitas vezes o 9 não quer ver o que está acontecendo. Cabisbaixo, mais na sua. Eu digo que é como se está pegando fogo, né? E o 9 acredita que vai chover e vai apagar aquele fogo ali, e deixa acontecer. Então, tá aí essa imagem que representa o 9, deixa a vida me levar. O 9 é uma bondade natural, né, na sua luz. Então, respirando fundo, se percebendo, é tranquilo, harmoniza e concilia. Então, tem essa bondade natural.
harmoniza e concilia. Tenta apaziguar uma situação, uma evitação de conflitos. Então, na sua luz, tem esse perfil. Chega um tipo 9 na sua luz, e muitas vezes as pessoas falam, quando chega, parece que acalma o lugar. É como se chegasse essa harmonia. Intuição para o bom, para o que é certo. Então ele sabe o que é bom e o que é certo. Percebe, tem uma intuição. É sensível e descomplicado. O 9, sensível, né, passa essa serenidade para fora, né, para os ambientes, e é descomplicado. Vai dar certo. O que mais vem, né, que eu conheço, alguns tipo 9, diz, vai dar certo. É descomplicado, confia que vai dar certo. Consegue ouvir todos os lados, então ouve todos os lados. Em um conflito, uma resolução de conflitos, ouve uma parte e vai ouvir a outra. Vai conseguir ali juntar as duas partes, conciliar. Recolhe o melhor de todos, é disponível e cria bom ambiente. Isso à luz do tipo 9. Contrapartida aí, na personalidade 9, dificuldade de tomar decisões. Então, dificuldade. Eu preciso optar por algo. E o 9, muitas vezes, não percebe o que quer. Então, dificuldade mesmo. Foge de conflito. A evitação de conflito é presente na vida de um tipo 9. Então, foge. Muitas vezes não quer ouvir, muitas vezes não quer ver. Essa imagem aí mostra justamente isso. Evitando o conflito. Estão pisando em mim, mas nada está acontecendo. Esquece de si mesmo. Então, tem uma dificuldade de olhar para si, de se reconhecer. Anestesia-se, então é como se nada estivesse acontecendo, tá tudo certo. Tipo 9, anestesiado, muitas vezes nem dor física sente. É uma indolência, né? Nem dor física sente. Então é como se estivesse totalmente na apatia. Esquece seu valor. Se aplaudir um tipo 9, vai olhar para trás para saber se outra pessoa mais importante que ele está chegando. Porque aplausos para um tipo 9, como assim? O valor reconhecido? Então esquece do seu valor. Anula-se, né? Deixa para depois, geralmente deixa suas questões para depois. Muitas vezes faz mais para o outro e deixa suas questões para depois. Negligente e acomodação. Negligente consigo e acomodação. Tá tudo bem, tá tudo certo. Respira fundo, perceba se tem aí características do tipo 9 em você. Se tem, é mais fácil viver na luz ou na essência, ou na personalidade. Estão vivendo, né? Aí também é outra indicação. Eu vivo mais na minha luz ou estou vivendo mais na minha sombra? Vamos refletindo, vamos nos conhecendo. Respirando fundo, tipo 1. Tipo 1, essa imagem já mostra tudo do 1. O que essas pessoas estão fazendo aí? Produzindo, acertando, trabalhando, né? Essa foto expressa muito esse trabalho, essa produtividade. Então, tipo 1, na luz, expressa muita serenidade. Então, uma pessoa serena. O que é uma pessoa serena? Uma pessoa que sabe o que fazer e faz de forma correta, com leveza. Viver com leveza. É correto, responsável. Entrega um trabalho para um tipo 1 e esse trabalho, essa situação vai ser resolvida. A responsabilidade é um senso de responsabilidade ético e justo. Né? Segue as normas, segue os padrões, gosta muito da justiça. Idealista, então se tem um ideal, ele vai atrás. Ele quer fazer
o que é bom, o que é certo. A palavra do 1 é o aperfeiçoamento. Eu vou aperfeiçoar. Eu gosto de aperfeiçoar. Na luz, um aperfeiçoamento com serenidade. Controle de qualidade. Pensa numa pessoa excelente para fazer um controle de qualidade. Observar se aquele produto, se aquela situação está certa, está bom, se não é, é um tipo 1. Na sua luz, consegue fazer tudo isso com leveza. Contrapartida, na sombra, reprime a raiva e explode. Então, ele guarda uma raiva e depois ele explode. Cobrança de si e dos outros. Então, ele cobra muito de si e dos outros. E cobra o quê? A perfeição. Alguém quis dizer algo ou não? Acho que é só o microfone, né? Tá ligado. Ok. Então, insatisfação e irritação. O tipo 1, na sua sombra, vive essa insatisfação. Insatisfação e irritação porque nada é perfeito e deveria de ser. Na visão do tipo 1, deveria de ser perfeito. Perfeccionismo. Onde chega, quer tudo perfeito, tudo correto, ao seu modo. Então, acaba vivendo uma rigidez muito grande. E existe um jeito certo de fazer as coisas. E o jeito certo de fazer as coisas é de quem? Do tipo 1. Isso na sua sombra. Não é a sua verdade, é a sua sombra. Respira fundo. Perceba se tem essas características. Se tem, estar mais na luz ou mais na sombra. E é mais fácil conviver com a pessoa na sua luz, aqui um tipo 1, ou na sua sombra. Respira fundo e vamos lá para o nosso tipo 2. Tipo 2, gente, tá aí. Uma ajuda. Olha a expressão, né, o que expressa essa foto, essa imagem. Eu quero ajudar alguém. Tem alguém precisando de ajuda. Então, eu vou ajudar. O tipo 2, foco no clima emocional. Então, cuidado. O 2 na sua luz, a palavra é cuidado. Cuidado consigo, cuidado com o outro, cuidado com a vida. E o foco está no emocional. Percebe as necessidades dos outros. Então, percebe, sabe, a empatia, né, de estar, de perceber o outro. Desperta sentimentos bons nos outros. Então, ele consegue despertar sentimentos bons porque vale a pena ser bom. Fácil relacionamento, é generoso e doador. E isso é a luz do tipo 2. Sensível, sabe estar com o outro, desperta então o melhor do outro. Gosta de ajudar. Tá aí a foto. Gosta de ajudar e apoia talentos. Um apoiador, generoso, está sempre doando, se doando a sua luz. Em contrapartida, gente, a personalidade do tipo 2, essa sombra, né, que é viver muito na personalidade, acaba virando uma sombra em nós. Não percebe suas necessidades. Então, não olha para si. Vive em função dos outros. E agrada para receber afeto. Um tipo 2 vive muito em função dos outros. Vivendo muito em função dos outros, ele agrada, então, para receber. Ele agrada para receber o quê? Afeto. Enquanto eu vivo em função do outro, o outro, então, me dá afeto. Não preciso de muitas coisas, mas eu preciso de afeto. Fica ressentido de não receber. Então, eu faço tanto para o outro, mas o outro não reconhece. Acaba gerando, então, uma manipulação emocional. Essa manipulação é no sentido de agradar demais, de fazer demais para o outro. Uma manipulação emocional. Sobrecarrega-se. Não é muito comum escutar um tipo 2 nessa visão. Estou muito sobrecarregada.
todo mundo pede ajuda, eu estou cansada, eu não consigo parar de ajudar o outro. Então, sobrecarrega-se. O sentido é agradar para receber, é uma retribuição do que eu faço. Respira fundo, perceba se tem características do tipo 2 em você, se tem, estar mais na luz ou mais na sombra. E é mais fácil conviver com a pessoa na sua luz ou na sombra. Respira fundo e vamos lá para o nosso tipo 3. Tipo 3, gente. Tipo 3, essa imagem expressa muito bem. Está desenhando seu próprio caminho, mas ele está no degrau primeiro no segundo, entre o primeiro e o segundo degrau aí. Ele já está desenhando o quarto, né? O terceiro, o quarto. E assim já pensando no quinto, no sexto, no sétimo, e assim vai. Vamos entender um pouco isso. Foco nas metas e nos resultados. Então, o foco, metas, resultados. O meu resultado é chegar lá no 10º, e eu vou chegar. Visão de futuro, estratégia. O tipo 3 tem essa visão, esse time rápido para o empreendedorismo. Então, é dinâmico e empreendedor. Eficiente, pessoa de sucesso, otimista e motivador. Então, geralmente, você olha para um tipo 3, você vê um sucesso. E para um tipo 3, fácil realizar tarefas com competência, porque ele leva a sério, na sua luz, esse dinamismo. Um empreendedor, visão de futuro, tudo isso, um tipo 3 na sua luz. Personalidade na sua sombra, o excesso da personalidade, não percebe os seus sentimentos, pouca atenção aos relacionamentos. Então, não percebe os seus sentimentos, tem dificuldade de perceber o que sente, o que gosta, o que quer fazer. E pouca atenção aos relacionamentos. A gente diz, né, nos casos que a gente percebe, vai contando nos cursos, realização afetiva versus realização profissional. Ou é um ou é o outro. É como se o tipo 3 não conseguisse, né, equilibrar a realização afetiva com a realização profissional. Pouca atenção aos relacionamentos. Dificuldade na realização afetiva. Então, vendo um tipo 3 que é viciado em trabalho. Cego pelo sucesso. E os fins justificam os meios. Se eu falar aqui, essa foto, né? Mas você já está desenhando o próximo, já pensando? Sim, estou, porque eu vou chegar lá. Os fins justificam os meios. Muitas vezes não percebe o que está no seu momento aqui agora. Já está pensando lá na frente. Respira fundo, mais uma vez. Se tem algumas dessas características aí, em alguém, vivendo mais na luz ou na sombra? E assim vamos falar do nosso tipo 4. Nosso tipo 4, gente, essa imagem já expressa essa visão, a visão de mundo de um tipo 4. A visão de mundo, então, que cada tipo tem, a visão de mundo que o 4 tem. É um peixinho colorido, diferente e que vai para outro sentido. Então, o tipo 4 é essa sensação de ser diferente e vai, muitas vezes, para caminhos diferentes, diferenciados. Vamos entender, então, o 4 na sua luz e o 4 na sombra. Profundidade de sentimentos. Então, o 4 tem uma profundidade. Ele sabe sentir e sabe sentir com o outro. Autenticidade e originalidade. A gente diz que o 4 é o humano mais humano que existe, porque tem profundidade de sentimentos. Sensibilidade, criatividade. Então, o tipo 4 é uma sensibilidade, sente. A gente diz, vai dizer para o tipo 4, você está pensando? Muitas vezes não, o que eu estou sentindo. Então, a criatividade é muito forte, empatia,
Empatia com o outro, empatia com o sofrimento, com o seu sofrimento, com o sofrimento do outro, sabe sentir, entende o que é sofrer. Sofrer no sentido aqui da empatia, né? Percebe que somos humanos e que nós temos as nossas limitações. Então, faz diferente, faz a diferença. Aí a foto deixa bem claro, faz diferente. Tudo que faz, a maioria das coisas que o tipo 4 faz, é diferente. Tem sempre um tom diferenciado. Uma cor, um gesto, uma fala, tem sempre algo diferente. E faz a diferença nos espaços. Dons únicos e jeito único de expressar, jeito único de pôr tudo isso a serviço do mundo. Só o tipo 4 tem. Esse jeito mais sensível de ser. Contrapartida, gente, na sua luz, todas essas características, a personalidade, a sombra, o excesso da personalidade, a autoestima muito baixa, então não confia, não gosta, muitas vezes essa autoestima se percebe como muito aquela menos-valia, né? Como se eu não tivesse valor. A autoestima muito baixa. Foco no que falta e na perda. Não viver com o tipo 4 aí na sua excesso de personalidade, na sombra, você percebe, o foco no que falta. Tá faltando água, tá faltando sol, tá faltando isso, mas e o que tem? Muitas vezes não percebe o que tem. Então, na perda, o que perdeu e o que pode perder. Essa instabilidade emocional, ora está muito bem, ora não está muito bem, instabilidade mesmo, emocional. E o tipo 4 procura emoções fortes para se sentir vivo. Então, é muito sentimento. Procura emoções fortes para se sentir vivo. Necessidade de atrair a compaixão. Enquanto eu procuro emoções fortes, a interpretação aí nesse inconsciente do tipo 4, que assim eu vou atrair para mim uma compaixão. O outro vai olhar para mim, o outro vai me reconhecer. Então, necessidade de atrair a compaixão. Vitimização, são pessoas que se colocam muitas vezes como vítimas. Todos nós nos colocamos como vítimas. Mas para o tipo 4, a vitimização do mundo, das pessoas, de que dá errado, do que perde, é muito grande. E fica em um estado emocional, então, da melancolia. Mas essa palavra tem um mel antes, né? Não sei se todos conhecem essa palavra. Já foi muito utilizada, hoje nem tanto. Mas a melancolia sempre foi utilizada para dizer que todos nós temos uma doce tristeza, mel. Então tem um mel. Colia é tristeza. Então é uma doce tristeza, melancolia é isso. É o prazer de estar triste. E tem um filme que é Divertidamente, não sei se alguém aí já assistiu, e deixa muito claro que a necessidade, a importância da tristeza na nossa vida. Então, o tipo 4, no seu estado emocional, vive essa melancolia. A questão é que ele aprofunda muito nisso, né? Vive muito, seu estado emocional é esse melancólico. Então, eu falei do filme só para trazer aí a importância da tristeza, mas tudo tem equilíbrio. Tudo, nós precisamos do equilíbrio, limite. O tipo 4 muitas vezes se afoga aí nesse estado emocional. Então, respira fundo, perceba se tem características, se tem, estar mais na luz ou mais na sombra. Passando aí agora para o nosso tipo 5. Nosso tipo 5, gente, olha essa imagem. O mundo acontece aqui, no racional, no pensar. Então, eu preciso, a cabeça funciona, e funciona muito. Tudo acontece aqui. E aí, muitas vezes, o 5, a dificuldade de lidar com o emocional, com o ser mais prático, porque o mundo está aqui, o mundo está na cabeça. Nós vamos entender isso um pouco, então. O 5, na sua luz,
é uma pessoa do saber e do conhecimento. Então, procura saber, essa engrenagem do conhecimento, a engrenagem do racional. Observador, não para observar, é para refletir, focado, centrado e profundo. Então, o tipo 5 é focado naquilo que vai fazer, é centrado, você percebe, e é profundo. Do seu modo, no seu tempo, autocontrole e sistemático. Então, o tipo 5 tem ali as engrenagens. Vê todas essa engrenagem acontecendo, tudo isso funciona perfeito, porque existe um autocontrole e é sistemático. Respeita o espaço do outro. Não tem um limite. O tipo 5 sabe, ele respeita o limite do outro. Então, respeita o espaço do outro. É delicado e amável. Ao seu modo. Convicto e persistente. Então, se eu quero algo, eu vou atrás, eu consigo, eu sei fazer, é convicto do que quer, né? Isso tudo aí na luz do tipo 5. Contrapartida, assombro, o excesso da personalidade, dificuldade de interagir e de compartilhar. Então, o 5 às vezes se mantém numa redoma, num limite muito grande com o outro. Então, dificuldade de interagir e compartilhar. Compartilhar a si mesmo, compartilhar seus sentimentos, muitas vezes até mesmo o que sabe. Então, dificuldade de também de expressar os seus sentimentos. Isolamento emocional é como se tivesse mesmo, como eu falei, uma redoma. Você chega perto de um tipo 5, é como se você chega e bate, sabe? Quando você tem uma eletricidade, que você sente que você não consegue passar dali. O isolamento emocional, no tipo 5. É que você vai cumprimentar muitas vezes um tipo 5 e já vem com uma certa resistência a esse abraço, a esse contato. Medo da intromissão. Então, podem me invadir. Nesse inconsciente que fica muitas vezes aí, um padrão inconsciente de todos os tipos, padrão inconsciente do 5 é o medo, esse medo de intromissão. Podem me invadir, me anular, e aí eu já, então, me resguardo. Antes que aconteça, eu já me coloco para fora. Curiosidade intelectual insaciável. Quantos tipo 5 aí que tem sempre consigo um livro, é como se fosse um escudo desse isolamento, né? Às vezes utiliza o conhecimento para se isolar. É uma curiosidade intelectual muito grande, insaciável, muito teórico, abstrato e desligado. Então, tipo 5, né, nesse modo de ser mais racional, teórico, abstrato e desligado. Consegue fazer cara de paisagem com uma situação que quase ninguém consegue. E passa essa imagem, então, de timidez, né, de um passinho para trás, está sempre mais no seu mundo, mais tímido. E respira fundo. Sendo assim, gente, se tem algum tipo 5 aí, mais na luz ou mais na sombra? Reflita, acolha. Para mudar. Conhecer-se, aceitar para crescer. Através de se conhecer, eu posso fazer diferente com aquilo que eu tenho. Vamos lá falar do nosso tipo 6. Essa imagem também, né? Tipo 6. Tipo 6 está aí. Esse é um patinho, né? São os patinhos aí. A sensação do 6 é que da insegurança, o medo. Então é como se eu fosse para outro lado, porque pode dar errado. Então, a forma do tipo 6, muitas vezes, de lidar com as situações é planejar o que pode dar errado. Então, eu já vou para outro sentido. Mas na luz, o tipo 6 vive, é cumpridor do dever. Então, 6 cumpre o seu dever.
O que precisa ser feito, vai ser feito. Uma responsabilidade muito grande, espírito de equipe, então percebe, sabe, ter um espírito de equipe. Companheiro, a gente diz que quer ter um amigo de verdade, tipo 6. Tipo 6 é fiel e colaborador, prudente e prevenido, bom senso, cenários de risco. Então, se o tipo 6 te falar algo, né, aqui, esse espaço está perigoso, aquilo pode acontecer, cenários de risco é com o tipo 3, com o tipo 6. Então, consegue perceber o que pode dar errado. Intuição certa. A gente diz que se um tipo 6 te der um conselho, um tipo 6 na sua luz, te der um conselho, pode ir pelo conselho que ele está te dando. A intuição certa. Contrapartida aí, gente, o tipo 6, no excesso da personalidade, a sua sombra, falta autoconfiança. Então, não confie em si. Esses cenários aqui de risco, né, que na luz é cenário de risco, a personalidade, cenários negativos, vai dar errado. Então, planeja o plano A, o plano B, o plano C, e vai no alfabeto inteiro, porque se o A der errado, se o B der errado, eu tenho o C, eu tenho o D, eu tenho até o J, né, para dar certo. Então, cenários negativos, dúvida, e se der certo, se der errado, muitas vezes a dúvida é para o que vai dar errado. Então, mas a sensação é, se esse vai dar errado, eu já tenho um outro, porque aí vai dar certo. Mas muitas vezes acaba vivendo essa insegurança. Aí o que predomina muitas vezes na vida de um tipo 6? Insegurança, ansiedade. Uma ansiedade do que pode dar errado. Vai dar errado. Fica aquela sensação mesmo física, corporal, né, de ter palpitações, suor, né, essa sensação mesmo da ansiedade que pode dar errado. Pessimismo. Então, pessoas dos cenários negativos, pessimismo. Questionador, e é um medo que paralisa. Não é um medo qualquer de escuro, de barato, é um medo que paralisa perante algumas situações. Um medo, muitas vezes, de existir perante algumas situações, um medo que paralisa. Respira fundo, se perceba, se tem essas características, estou vivendo mais na luz ou mais na sombra? E é mais fácil conviver na luz ou na sombra? E vamos agora respirar fundo mais uma vez. O nosso último tipo, que é o tipo 7. Nós começamos lá no 8, tem uma lógica própria, né, de começar no tipo 8, com todos os cursos a gente sempre começa no 8, para dar continuidade ao mapa, e aí terminando sempre no tipo 7. A lógica é essa, porque começa lá no 8, que é o centro da inteligência prática, emocional e racional. Tudo isso a gente explica muito bem, com mais tempo, e depois também a gente pode conversar, se alguém quiser ficar alguma dúvida, quiser mais informações, vou colocar meu contato aí, a gente pode conversar também. E fazer o curso, né? Claro, a intuição, a intenção sempre é proporcionar esse instrumento, mostrar que existe mais uma forma de se conhecer e lidar melhor com aquilo que nós temos. Então, por isso que nós colocamos aí o Eneagrama nesse programa. Essa ajuda do autoconhecimento, a necessidade, a urgência, a importância de se conhecer. Então, o tipo 7, gente, o tipo 7 é criatividade e imaginação. Essa criatividade, olha essa foto, né? Como todos eu comentei. A imaginação, a criatividade no tipo 7, né? O mundo é colorido. Existem várias formas de ver e o mundo é colorido. Espalha essa luz. Planejamento, planejar múltiplas opções, multifunção. Então, o 7 está aí, com essa luz na mão, iluminando, muitas vezes, multifunção, faz de tudo, na sua luz, faz com alegria e bom humor. Uma pessoa da leveza e beleza.
né, de ver o mundo com leveza e beleza. Otimista. Cria bom ambiente. Isso na luz do tipo 7. Cria bom ambiente porque viver pode ser colorido, pode ser leve, né, um senso de alegria, de bem-humorado. Contrapartida, gente, a personalidade, o excesso da personalidade, a sombra. O 7, perder o foco, uma facilidade mesmo, a dispersão. Eu estou aqui, né, mas logo tem uma outra função para fazer. E aí eu vou. Muitas vezes até deixo de lado o que eu preciso fazer aqui, perco então o foco do que eu estou fazendo e vou para a dispersão. Não perceber o negativo, é um risco muito grande do tipo 7, não perceber o negativo. Então, o colorido, né, do 7, mas a personalidade exagerada, não percebeu o negativo. Fuga do sofrimento. O 7, então, foge de sofrer. Por isso que aí não vê o negativo. Enquanto eu não vejo o negativo, é como se eu não sofresse. Dificuldade de finalizar. Então, muitas vezes aí, perdendo o foco na dispersão, dificuldade de finalizar. Eu começo algo e paro, começo algo e paro. Tem uma motivação aí por trás do tipo 7 ser assim. Essa racionalização. A racionalização é como se o 7 conseguisse pensar uma dor. Olha, a dor a gente sente. O tipo 7 é como se ele conseguisse pensar, deslocar uma dor, colocar um sofrimento em outro lugar. Então, enquanto eu estou, por isso que entra aí muito o planejamento. O planejamento, a racionalização por coisas agradáveis. Enquanto eu estou pensando em coisas agradáveis, eu não estou sofrendo. É como se, porque está sofrendo sim, porém não está vendo. Então vai muito para o campo da racionalização, deslocar a dor. E aí, respira fundo. Se existem características do tipo 7, características mais da luz ou mais da sombra? Então vamos lá. Luz e sombras. Por que nós trabalhamos dessa forma? Existe em nós, em todo ser humano existe a luz e existe também as sombras. Então o que é isso? Habilidades únicas e desafios. Vimos aí então habilidades únicas. Cada ser humano tem a sua. Desafios. O desafio é colocar isso em prática, colocar isso a serviço do mundo. Muitas vezes nós escondemos a nossa luz, então aparece mais a sombra. O desafio é fazer a junção, a dança entre a luz e a sombra, a personalidade e a essência. Complementaridade, então nós vamos completando, nós somos seres inteiros que completamos o universo. Então todos nós temos essa complementaridade, né, de estar com as suas habilidades únicas, colocando a serviço do outro. Quando eu faço isso, regando o que eu tenho de bom, a sensação é que então eu vou crescer, evoluir. Autoconhecimento, desenvolvimento, excelência. Pessoas conscientes desenvolvem equipes, evoluem as instituições e transformam a sociedade. Então, o mundo aí, essa imagem, né? Várias mãos, não é só uma, como nós vimos alguma personalidade, o mundo nas minhas mãos, mas na complementaridade, o mundo aí, nós podemos então fazer algo com tudo isso, fazer algo de bom com tudo isso. Essa imagem aí de todos nós. Transformando a nós mesmos, nosso individual, então pessoas conscientes, pessoas desenvolvidas, amadurecidas, desenvolve os espaços por onde passa. Tá aí o nosso canal de comunicação, né? Temos aí o contato
né, do IESH, a escola digital, o Facebook, o Instagram, o site, o YouTube, que nós temos vários vídeos também. Tem aí meu contato. Se alguém quiser anotar, depois também a gente pode passar lá no grupo. Alguém tiver mais interesse de conhecer um pouco mais sobre o Enneagrama, através do nosso instituto, que tem várias escolas que trabalham Enneagrama, não é só o IESH, várias outras pessoas que trabalham com Enneagrama. Nós somos uma escola que facilitamos, então, os cursos, a formação, temos vários profissionais aí. Aí, agora, vou finalizar. Vamos voltar aqui. Interromper. Voltamos. Muito bem. E agora chega a hora. Chegou a hora da gente conversar um pouquinho. Temos uns minutinhos para conversar. Se alguém, é só aí, o Magno me ajuda, para quem levantar a mão. Quem? Rosaura levantou a mão. Aí, perguntas, né? Se colocar um pouco, vamos conversar, ter esse espaço aí para alguns esclarecimentos. Rosaura, quer perguntar algo? Oi, boa noite. Falar? Boa noite. Eu queria, dentro desses tipos que você colocou, eu me vi dois deles. É possível isso? Ótima pergunta, Rosaura, porque na explicação aqui, como nós temos esse tempo e dá certo, né? O tempo que nós temos da live, no curso a gente, como eu comentei, são 14 a 16 horas, a gente tem muito tempo para conversar e esclarecer. Rosaura, o tipo de personalidade, ele faz parte da nossa estruturação psíquica, do nosso ser humano, né? Da nossa humanidade. Então, nós temos uma personalidade, não temos duas. Nós temos uma. Porém, nós temos características dos outros, tá? Então, se identificar com característica de um, de dois, de três, ou até de todos, é comum num momento como esse. Mas quando chega a hora de perceber, abrir o livro da vida, né, se abrir, voltar o olhar para dentro, aí sim eu percebo que eu tenho mais características de um tipo. Essa é a minha personalidade e a essência. Então, o tipo, muitas pessoas também, depois dessa, a gente muda de personalidade? Não. A personalidade, nós temos predisposição. Nascemos, então, com predisposição para desenvolver essa personalidade. E isso vem da psicologia, né, da ciência que estuda o ser humano. Então, nós já nascemos, então vamos construindo essa personalidade, essa estruturação psíquica que tem a ver com os intermediários, nossos intermediários, a figura paterna, a figura materna, então a nossa personalidade se baseia aí também na relação que nós temos com os nossos intermediários. A partir daí vamos criando a nossa individualização, nos tornando indivíduos. Essa é a nossa personalidade. Obrigada. Ficou? Obrigada a você, Rosaura. Eu não estou acompanhando a fila, não sei se tem mais alguém. Deixa eu abrir aqui, da mãozinha. Mas a Maximira colocou? Isso. Maximira? Boa noite para todos. Eu já fiz o Enneagrama, né? Eu conheci o Enneagrama no Centro de Vida. E depois, né, são 3 etapas, eu fiz as 3 etapas. Aí depois que eu aposentei, eu tive a possibilidade de estudar mais, né, aprofundar mais. Eu repeti o Enneagrama, na minha cidade, lá no interior, que eu fiquei 2 anos lá, por causa da pandemia. E eu repeti o Enneagrama. E foi a partir daí que eu pude crescer, que eu pude, né, através do autoconhecimento, de saber quem eu sou, de aprender a me acolher, que essa foi a minha grande dificuldade, acolher quem eu sou, me aceitar sem culpas. Mas, assim, o Enneagrama me abriu, assim, imensamente caminho para mim,
para essa questão emocional, porque eu penso que quando a vida da gente emocional está em conflito, a vida da gente trava. Você não consegue caminhar, não flui com leveza a sua vida. Então, assim, a partir do momento que eu conheci o Eneagrama e que eu fui procurando fazer outros cursos também vinculados ao Eneagrama, que no Instituto IES tem, e aí que foi que eu comecei a me abrir mais para a vida, enxergar o outro também com mais leveza, sem muitas críticas. Então, assim que eu fui me aceitando, e hoje, graças a Deus, eu estou fazendo um caminho, assim, sempre precisando de fazer umas terapias e tal, sempre a gente faz. Eu acho que todo mundo precisa fazer terapia. Então, mas foi muito bom o Eneagrama, e eu continuo estudando, indico muito o livro O Eneagrama e a Espiritualidade, que eu tenho ele, sempre estou relendo. E foi muito bom para mim essa experiência lá no Instituto, no Centro de Vida, com o Eneagrama, inclusive comecei foi com a Luzia mesmo, né? Não, e foi muito bom. Foi muito bom Nós esse fizemos um conhecimento do processo Eneagrama. também. Isso. Foi, pois é. Eu lembro muito Foi bem, muito bom. Maximira, né, da sua Pois é. colocação, quando você colocou o emocional aí no meio, né? Quantas vezes nós temos dificuldade de lidar com a nossa vida emocional? E o emocional é um tripé, faz parte aí do tripé do ser humano. Mental, emocional, físico e espiritual. Então, nós precisamos de cuidar da nossa saúde emocional. E quando nós não nos conhecemos, então nós não sabemos de nós, como nós reagimos às situações, muitas coisas, qualquer coisa, né, nos abala, porque a gente leva para o pessoal. Nós trazemos para o pessoal e a gente fala, isso é comigo, isso é porque não gosta de mim, está implicando, está isso, está aquilo, né, Maximira? E muitas vezes não é, isso é do outro. Então, saber devolver, saber separar o que é meu e o que é do outro. E a Maximira, nós encontramos em qual evento foi o Renascimento? Foi com o Padre Domingos aqui, que teve... Não era, foi o Renascimento, mas tinha um outro nome. Não era Laboratório da Consciência, não. Alguma coisa da consciência. Laboratório que de a gente Consciência, fez. Laboratório? É esse nome mesmo? Nós Então, pois temos é. vários trabalhos vinculados ao Eneagrama. Pois Vários é. módulos avançados e assim vai. Não Eu para, né? No participei, mínimo uma vez teve por um lá mês. no Caraça também que eu participei, muito bom. Aquele do Caraça foi excelente. Ah, o trem Ele bom fica de 6 Eneagrama. dias lá. Uhum. O trem bom. Isso, eu estava lá. Nossa, é muito bom no Caraça, muito bom mesmo. Isso. Eu gostei, participei de lá. Aí eu aprendi a me posicionar melhor, porque antes eu dizia um não, mas o meu não era não. Aquela coisa também igual você falou, a gente tem um pouquinho de cada, né? Então a gente, Sim. né, principalmente dentro da família, você fala um não, mas aí os outros, você pode, né? O outro vai ficar tal, então você deixa para lá. Mas assim, eu aprendi a me posicionar com mais firmeza, sem magoar, porque eu era de um extremo a outro. Então, assim, sem ofensas, me aprendi a me posicionar com firmeza, né? E aí, sabendo quem eu sou, que é o importante, né? Aí a É muito gente importante. sabe lidar melhor com essas coisas. Isso. É Que joia, isso. Maximira. Muito obrigada, viu, pela sua colocação. E tem mais gente aí levantando a mãozinha. Podem perguntar. Marlene? Boa noite. Agradecer logo, Luzia. Mas é a segunda vez que assisto e fico assim encantada. Mas hoje eu ficava tão entretida, eu fiz as fotos porque quero fazer a apostila. E aí eu olhava, eu ia anotando, meu Deus. Aí eu, gente, mas a luz é ótima, quase tudo, né? Quando a gente olha assim, diz, é bem ali que eu estou, eu aqui analisando. Aí quando a gente vai para a sombra, aí eu pergunto, eu digo, meu Deus, a moça já até me analisou, porque eu faço assim, eu não faço desse jeito. Tem umas coisas. Então, meu Deus, é preciso estudar, fazer o curso mesmo. A melhor forma, Marlene, é através do curso. Tá? Mesmo no atendimento poder aprender. Isso, no atendimento individual, às vezes as pessoas dá para fazer. Porém, no curso a gente escuta o outro. E a gente percebe que existe, então, pessoas com características, não é só comigo,
E escutando do outro, faz uma análise mais neutra, né, do que eu estou falando. É o outro está dizendo. Então, aquilo que o outro está dizendo impacta muito mais. Fala, meu Deus, isso acontece mesmo. Porque o Enneagrama é uma sabedoria que está dentro de nós. Antes de conhecer Enneagrama, nós já percorremos todos esses tipos, sem saber. Antes de conhecer o Enneagrama, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal faz parte também do ser humano. Com o Enneagrama, eu sei percorrer. É um itinerário mais seguro. Mas isso já acontece dentro de nós. Tem momentos eu estou com mais características do meu tipo, em momentos eu estou com mais características de um tipo que é o meu crescimento que existe, que é o caminho de crescimento, que a Maximila já fez, ela fez as 3 etapas. Então, tem momentos que eu também estou no meu lugar, no meu ponto mais de estresse, que é ainda mais a sombra, né? Que quando a gente diz pode, não está legal uma situação. Aí já escutou o ditado, mas pode piorar? E piora. Uhum. Mas também pode melhorar. Aí, tendo esse instrumento, né, em mãos, podemos fazer um caminho mais assertivo. Para onde eu quero ir? Né, mais para a luz ou mais para a sombra? Não, é preciso aprender mesmo, estudar e tomar fazer esse mergulho. Isso. Meu Deus, senão nós vamos dar muita ratada mesmo. A mudança de postura, Marlene, ela vem através da consciência. Então, o Enneagrama nos ajuda a tomar mais consciência de como somos, de quem somos, como somos. E aí podemos mudar. Mudar dói, não mudar dói mais Dói ainda. mais. Dói mais. E aí? Aí mudar dói. A personalidade é a máscara que nós usamos. Então, persona, máscara. Nossa. Quando resolvemos tirar essa máscara, e tirando aos poucos, imagina, tá colada. Dói. Vai doer. Vai doer. Mas não tirar, vai doer mais ainda. Vai ressecar. Vai nos adoecer. Meu Deus, é terrível. E eu mesmo sabia que melancolia era doce tristeza. Eu aprendi hoje. É o mel. Pois é, o mel. Engraçado, o nome está indicando. Assim. Muito bom. Nossa, é muito bacana estudar a etimologia das palavras. E no Enneagrama que nós trabalhamos, nós mantemos as palavras originais que tem mais né, do século IV. Mas o Enneagrama é um estudo muito antigo, que tem base até mesmo antes de Cristo. Tem documentos da história de pessoas que já estudavam o Enneagrama antes de Cristo. E depois, então, lá para o século IV, que interagiu com o ser humano, porque ele era utilizado para entender o sistema dos astros, o universo. Né, na lei do 1, a lei do 3, a lei do 7, e assim, isso nos cursos a gente esclarece muito bem. Era usado para entender o universo. A partir do século IV, foi utilizado para entender o universo humano. É muito bacana, é muito completo. É completo mesmo, precisa estudar. Esse curso aqui inteiro, no dia que tiver o 15, eu vou candidatar-me de novo. Tá. Olha, cada coisa assim, olha, no dia da Íris, meu Deus, amanhã de dia, eu vou mesmo olhar tudo. Aí eu olhava e lembrava da irmã Graciema, não era do padre, não. Ela dizia, o olho, eu digo, oh, meu Deus, está tudo, tem branco aqui, não, aquelas manchas ali, não. Eu sozinha, oh, meu Deus, obrigada, meu Deus. Gente, é uma graça. Tá achado. É muito bom se conhecer, vale a pena. Graciema, melhoras para a senhora, e a senhora fica boa logo, porque sua mente já pensa no bom, mas repouse mesmo. Tá bom, gente? Obrigada, Marlene. Gratidão aqui pela companhia, pela presença. Tudo ótimo. Muito obrigada. Mais alguém, gente? Tem aí algo para dizer? E as perguntas só enriquecem. Porque a gente, para falar tudo, a gente tem hora que não lembra. Aí alguém pergunta, a gente já emenda outro assunto. As perguntas só enriquecem o nosso momento aqui. A minha pergunta era sobre a sequência, mas aí tu já explicaste antes.
Qual Por que sequência? tinha começado? Porque Ah, começava tá. com 8, depois Tem passou um com 9. sentido. Desde a outra vez que eu fiquei assim. Eu entendi agora. Isso. Os vasos japoneses Eu são penso desnecessários. que, E caso tenha mais gente ouvindo, eu gostaria de... que já deu, né? Nosso Fazer horário, né, Magno, tem lá de pá. no grupo também, até em respeito a todos, né? Como já é 8h33, Uhum, pode encerrar, as pessoas podem fazer suas perguntas lá no grupo, do tá, WhatsApp, do Interações, que a gente responde por lá. tá joia. Enneagrama é assim, a gente extrapola, né? É muita coisa para falar, gente. Mas eu agradeço, né, a confiança mais uma vez desse programa, do Centro de Vida, e em comunhão com todos, no caminho de crescimento, evolução, acender a luz interna. Então, hoje nós não estamos com a vela, nós vamos acender a nossa luz interna, procurar cada dia mais nos conhecer, voltar o olhar para dentro. Então, obrigada, me coloca aí à disposição. Tem o meu contato, se alguém precisar, se quiser saber um pouco mais, conversar, estou à disposição, ok? Ô, Luzia, depois você podia postar o nome do livro que você falou, eu esqueci, não anotei, que era bom a gente ler. Você falou do Enneagrama, Crescendo na Espiritualidade com Enneagrama, né? Não é esse, mas Isso. você falou de um livro. Eu falei um filme, Ah, é filme? Divertidamente. Não, foi um livro. Eu falei o livro? Volta ao lar. Isso, De Volta ao Lar. Eu Volta tenho ao o Lar. PDF, eu posso te mandar, eu tenho seu contato, eu tenho o PDF dele. Ah, então tá. Que bom. É um livro bem interessante. De Volta ao Lar. Tá. Isso. Ó, muito obrigada por aí, por todos. Melhoras, viu, irmã Graciema? Melhoras, irmã. E a irmã Graciema. Eu também interesso pelo PDF do livro, eu gostaria muito de ler. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu mando pro Magno, se o Magno permitir, né, Magno? Eu mando para você e você envia para essas pessoas que mostraram aí o interesse. Eu não tenho contato de todo mundo, eu tenho o da Maximira. Ele é bem grande, mas é uma leitura muito agradável, Tá bom, obrigada. tá? Tá bom, obrigada, viu, gente? Boa Obrigada, noite. gente, boa noite. Até a próxima, viu? Até. Além que diz vai participar da próxima, até mais. Até. Obrigada. Tchau, gente, boa noite.